Fala pessoal, eu sou Thiago Brito, sou do canal Avaliação Real. Estamos hoje fazendo um teste de longa duração desse Corolla Cross aqui, ó. A versão é XRE e eu vou contar em detalhes para vocês como foi esse carro no teste de longa duração. Acompanha aí. Estamos aqui a bordo do Corolla Cross 2025, versão XRE 2.0, 175 cavalos de potência, né? Nós temos um carro que se sai muito bem em trânsito intenso, em BRs. Inclusive já até publiquei vídeo aqui no canal sobre esse carro, em trânsito intenso, inclusive, né? Aqui nós estamos numa BR, mas está tendo um trânsito intenso. Essa versão aqui, ela é a segunda disponível, né? A primeira disponível é a XR, e acima dessa versão tem a XRX. A versão de entrada vai perder alguns componentes, como o painel, que não é digital, de 12 polegadas, é um painel analógico de 7 polegadas. Perde também retrovisor fotocrômico, perde bancos em couro, mas mesmo assim eu ainda acho a versão de entrada muito completa, tá? Acho muito completa a versão de entrada, mesmo perdendo esses equipamentos. E essa versão de entrada XR, que é vendida para taxistas, para PCD e até com desconto às vezes para empresários. E ela já tem menos equipamentos, mas eu ainda acho completinha essa versão. Nós temos aqui esse carro, né? Aqui a gente tem algumas tecnologias. Inclusive já gravei vídeo nesse canal sobre esse carro estar em trânsito intenso. O que a gente consegue utilizar de tecnologia, né? Desse veículo em trânsito intenso. Mas é um carro que serve muito bem para o dia a dia e também para viagens. Existem algumas pequenas reclamações desse veículo na internet. Algumas pessoas que falam da suspensão. Algumas pessoas que falam que tiveram problema no câmbio automático. Mas esse tipo de problema já pode ser resolvido por conta da garantia de 10 anos que agora a Toyota colocou para os carros, né? 10 anos ou 200 mil quilômetros rodados. Então, a gente teria até 2035 de garantia nesse veículo, né? Caso, né, apresente algum problema, né? Mas essas são as polêmicas envolvidas com o Corolla Cross, né? Tem até notícias que foram veiculadas na internet, vou mostrar para vocês agora. Mas é um carro que realmente agrada, né? É um carro que realmente agrada. Ó, aqui eu consigo ativar, ó, o sensor de faixa. Ó. Auxílio de direção ativo, como está no painel. E aqui ele vai me ajudando se o carro sair da faixa, ó. Ele vai mexer no volante sozinho para que a gente fique sempre dentro da faixa. Isso é bastante cômodo aqui, principalmente em viagens, né? É uma segurança a mais, além da frenagem de emergência, se precisar, né? O brake hold, ó, tá acionado ali. Já expliquei o que é brake hold para vocês, que é o freio automático quando a gente para em algum cruzamento ou em trânsito intenso, né? Que você precisa sempre estar segurando o pé no freio em carros automáticos. Aqui não precisa. O hold ele faz essa função, né? Ele mantém o carro parado e é só você acelerar que o carro também é liberado. Mostrei essa função também no vídeo do Corolla Cross em trânsito severo, né? Mas é um carro que... todo carro é uma loteria, né? Se a gente for parar pra pensar. A gente tem gente que fala muito bem da Honda, mas tem gente que já teve muitos problemas com a Honda. Eu já tive um HRV, eu nunca tive problema com HRV. Pra mim foi um dos melhores carros que eu tive. Não tive nenhuma dor de cabeça, nenhuma manutenção, cara. É um excelente carro, um tanque de guerra o HRV. Mas eu entrava no grupo às vezes e tinha gente que tinha prejuízo de 15 mil, de 30 mil, porque estourava o câmbio CVT, mesmo fazendo as trocas periódicas aí do lubrificante. Então, não era todo mundo, claro, a maioria não tinha problema. Eu acredito que a questão do Corolla Cross, apesar de ter aumentado as reclamações, né? Essas reclamações aí, elas podem ter fundamento, né? Mas
Assim como outros problemas, a Toyota resolve, né? Caso seja feita a revisão sempre dentro da Toyota, né? Para ficar dentro aí dessa questão aí da garantia. Inclusive o meu HRV era igualzinho aquilo ali, Corvinho, carrão muito bom, muito bom. Eu vou passar agora em paralelepípedo para vocês ouvirem o barulho interno, tá? Se vocês acham que tem ou não. Ó. Particularmente estou achando bem silencioso o carro. Algumas irregularidades. Não temos aqui suspensão independente, tá? Mas também o carro não é tão ruim passando aí por paralelepípedo, né? Ó. Achei a suspensão calibrada aí para as nossas estradas. Apesar de que tem muita reclamação, como eu falei para vocês, né? Da suspensão desse carro aí na internet. Mas eu particularmente eu não achei. Tô alguns dias com o carro. A minha avaliação é positiva nesse quesito. Eu inclusive tenho um vídeo no carro sobre a questão do brake hold, mas ele tá ativado aqui, ó, que é nesse botão. Mas eu vou apertar aqui o freio, ó, para que vocês possam ver ele ativado. Tirei o pé, ó, do freio e o veículo tá parado. Semáforo abriu, basta dar um toque no acelerador, que o brake hold, né, o freio, né, automático, ele é desabilitado e o carro consegue andar. Isso é muito bom em trânsito intenso, em semáforos, né? Não precisa estar diretamente aí apertando o pé no freio, né? Quando o carro automático para. É uma das funções que esse carro já merecia e que nessa versão nova aí do Corolla Cross a Toyota fez questão de colocar. Lembra do HRV que eu falei para vocês que eu tive? Pois é, desde 2016 o HRV já tinha o brake hold, que nesse caso aqui se chama hold. E outros carros de entrada hoje tem, por exemplo, da Caoa Chery, Tiggo 5X Sport, 120 mil reais na promoção que a Caoa Chery está fazendo hoje. Já tem o brake hold, né? Mas aí foi um acerto da Toyota ter colocado aí nessa versão nova do Corolla Cross, nesse caso na XRE. Vamos falar de consumo, ó. Tô fazendo uma média aqui de 9,3 dentro da cidade com etanol, tá? Eu já consegui fazer também uma média de 9,5, 10 km com litro no etanol na BR, tá? Mas na cidade eu tô fazendo isso daqui, ó, 9,3 km com litro. Essa média aqui que nós estamos conseguindo fazer, né, dentro da cidade, tá? Dentro da cidade. O que é que vocês acharam desse consumo? Esse é o carro em detalhes, né? Esse é o Corolla Cross XRE que a gente está fazendo um teste de longa duração aí pro canal. É esse veículo. Temos um pouquinho de amassado ali, mas essa frente aqui vocês já sabem que foi uma das maiores mudanças, né, nessa versão, né? Essa grade frontal DRL, que já existia, mas agora é 100% Full LED, tanto faróis como o Miller. As novas rodas que esse carro ganhou, que tem esse black piano, né? E atrás que não foi muito mexido, tá? Praticamente a mesma coisa da versão anterior, praticamente do mesmo jeito. Mas é um carro que, na minha opinião, ficou mais elegante. Ficou mais elegante. Aqui eu vou dar uma conferida com vocês, ó, na parte de dentro. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês o espaço interno traseiro desse carro. Olha só. Eu tenho 1,90 m, sobrou ainda 5 dedos, né?
Aqui ocupa bem uma família. Inclusive muito bom para quem tem criança, ó, com esse porta-copos aqui. E aqui eu tenho uma cadeirinha de criança, que a minha filha sempre anda aqui. Precisei sair hoje com a minha esposa, inclusive. E comportou muito bem. E tem essas saídas aí de ar-condicionado, né? Que fica disponível. Além de duas saídas ali de 12 volts que você pode utilizar para carregar o celular. O interior todo black. Luz de cortesia aqui atrás. Achei bastante bacana. Esse interior black lembra muito Nivus Highline e o T-Cross Highline também, que já tinha esse interior black. Achei bacana. De porta-malas, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Temos aqui 440 litros, luz de cortesia. Temos esse tampão. Acomoda muito bem aí uma família com filho, né? Que é o meu caso. Esse é o porta-malas do nosso Corolla Cross aqui, tá? E esse é o carro, galera. Versão XRE, que é a segunda versão disponível depois da versão de entrada, que é a XR. E essa cor, achei bem bonita, tá? Uma das reclamações da internet, inclusive, vou falar sobre isso, é sobre a pintura. Você pode ver que tem alguns detalhes na pintura que parece ser um pouco mais frágil. Mas em alguns lotes saíram com esses detalhes, mas não são todos, tá? E aqui estamos dentro dele, ó, do Corolla Cross. Deixa eu ir para um canto ali onde a gente consiga filmar contra a luz, para que vocês possam ver todos os detalhes, tá? Todos os detalhes desse carro. Vamos lá. A câmera de ré, quando a gente dá uma rézinha no carro, inclusive com as marcações, mas quando você mexe o volante, as marcações permanecem aí intactas, né? Não tem a mudança aí de faixa, né? Mas vamos lá. Esse é o interior do Corolla Cross. Temos aqui um detalhe de tecido aqui também, já que em cima é tudo plástico, tá? Tudo plástico. São os detalhes ali do ajuste do facho do farol automático, né? E o odômetro. Aqui a gente tem esse cluster aqui, 12 polegadas, que já é novidade na versão da XRE, que não tinha disponível, inclusive, nas versões anteriores, e também não tem disponível na versão de entrada, né? A versão de entrada XR não tem esse painel aqui digital de 12 polegadas, e aqui a gente tem várias opções. Achei bastante bonito esse painel. Aqui a gente tem farol automático, sensor de chuva, coisa que também não tem na versão XR de entrada. Temos aqui ar-condicionado digital, temos carregador por indução, uma saída aqui 12 volts. Aqui você consegue mudar o modo do carro. A gente está no modo normal. Eu vou apertar para que você possa ver, ó, o modo Power. Ele responde muito mais rápido no modo Power, tá? Quando você precisa aí de mais velocidade, ele responde muito bem, tá? Aqui a estabilidade do carro, câmbio já conhecido, freio de estacionamento eletrônico, né? Que gera uma pedida muito forte dos usuários do Corolla Cross, e o Road, como eu falei para vocês. Inclusive aqui dentro tem uma tomadinha, ó, 12 volts. De noite eu vou filmar para vocês. Aqui tem uma iluminação que é bem legal. Achei bem legal essa iluminação. Mostra alguns detalhes. A gente tem esse black piano aqui, ó, que vai nessa ponta até outra ponta. E aqui também tecido, tá? Como eu falei para vocês, interior black, luz de cortesia para o motorista e para o passageiro, e o interior totalmente black. Esse é o Corolla Cross. A gente tem algumas luzes legais de cortesia aqui, ó. Tem essa iluminação que sai daqui, esse LED, ó, que ilumina bem aqui. Temos essa iluminação aqui no carregador automático de celular. E temos também no porta-copos aqui uma iluminação que é bem legal também, tá? Então o modo noturno desse carro, ele é muito bem agradável em relação a essas iluminações, ó, na porta ali. Além dali, ó, a gente tem aí um farol automático e um farol full LED, que ilumina muito bem, muito bem.
E essa é a chave dele, ó. Trancar, destravar e buzinar para localizar o veículo. Ela é uma chave de aproximação. Tá, e o que a gente tem disponível hoje no mercado de concorrente desse carro, tá? Esse carro está saindo por R$178 mil, pelo menos aqui onde eu moro na minha cidade. Concorrente desse carro hoje a gente tem o Taos Comfortline, né, que é a versão de entrada, porque a versão Highline está saindo a mais de R$200 mil, mas a versão Comfortline ela está saindo a R$195 mil, mas a gente perde alguns equipamentos, tá? Um outro carro que eu digo que é concorrente desse carro é o Compass, e eu tô falando da versão Longitude, que tá R$200 mil, né? Porque aqui não é a versão de entrada, aqui é a versão XRE, é a segunda versão desse carro, não é a top de linha também, então a gente tem que comparar sempre com um carro da mesma categoria. Nesse caso, o Compass Longitude tem até mais equipamentos do que o próprio Taos, tá? E temos também o Tiggo 7 Sport, sim, o Tiggo 7 Sport, que é o mais barato de todos, né, dessa categoria. Inclusive foi eleito recentemente como a melhor opção dos SUVs médios hoje do mercado. Ele está saindo por R$139 mil, muito mais barato do que esse carro, do que outros carros, mas você tem que decidir se você realmente confia em comprar, né, numa marca chinesa. Eu particularmente eu tenho a minha opinião formada sobre isso, eu confio, tá? Eu confio, até porque eu possuo um veículo, nunca tive problema. Fui bem atendido em relação a Caoa Chery, mas estamos falando de um Toyota, né? De um japonês que é bastante consolidado no mercado, né? Então essas são as opções que a gente tem, algumas um pouco mais caras, outras mais baratas, mas claro, existe uma frase que eu escuto muito, que nada se compara a uma japonesa, a um Toyota. E quero saber se você concorda com essa frase, tá? Esse carro ele tem alguns equipamentos que são interessantes, né? Já precisava, pelo valor que o carro ele hoje é ofertado no Brasil, né? Mas existe também uns relatos polêmicos, né, de problema no câmbio automático, na pintura ser muito frágil, problemas na suspensão. E hoje, como eu falei para vocês no decorrer desse vídeo, a Toyota deu aí ou 200 mil quilômetros de garantia ou 10 anos de garantia, justamente para tentar aí minimizar essas reclamações. Mas no quesito final é um carro que me agradou muito para o dia a dia que eu utilizei, para as viagens que eu precisei fazer, não tive nenhum problema. E realmente, de todos os concorrentes que eu citei, acho que o que chama mais atenção pelo preço e pelo que oferta seria justamente o Tiggo 7, justamente pelo preço, né? Pelo preço e pelos equipamentos que ele já oferta, né? Aqui a gente tem brake hold, o Tiggo 7 Sport e o Compass tem brake hold também, que é esse freio automático, né? Quando a gente pisa no freio e quando a gente habilita ele aqui. Aqui a gente tem sensor de faixa. Nessa categoria é o único que tem esse sensor. Aqui nós não temos ACC, mas o Taos já vem com ACC. A gente tem aqui freio de mão eletrônico, o Compass em freio de mão eletrônico. Então, o que vai mudar mesmo vai ser o seu bolso e a sua análise do que vale a pena, tá? Claro que desses comparativos, o que tem o melhor interno, né, é o Tiggo 7, na minha opinião. Em segundo lugar, o Jeep Compass. Mas o Jeep Compass tem todos aqueles problemas em relação ao motor turbo, né? Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas essa bomba aí fica para você resolver, tá? No meu critério, esse carro aqui ele se comporta muito bem para o dia a dia. Conversei com alguns taxistas que possuem esse carro e não tem nenhum relato de reclamação, nem na versão anterior, nem muito menos nessa geração aqui, que é que a gente está filmando, tá? Então é isso, galera. Essa foi a avaliação aí de longa duração do Corolla Cross CG. Siga o nosso canal para ficar por dentro aí de mais informações do mundo automotivo, tá? Porque aqui é a avaliação real. Aqui não somos pagos por nenhuma concessionária e nenhuma marca. Por isso que a avaliação é real. Valeu, galera!